Alguns terminam a sua oração. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Dizendo, primeiro, que a razão de nós estarmos fazendo essa palavra na quarta-feira era no sentido de que eu entendo que no domingo ela não teria o mesmo aproveitamento para os nossos visitantes, não é? Então, nós trouxemos para quarta-feira e nos alegramos com a presença dos irmãos e vamos fazer uma caminhada nos primeiros 6 versículos hoje só, porque a compreensão dos primeiros 6 versículos de Apocalipse 20 vai ajudar na compreensão do todo do capítulo e da sessão. Essa é a 7ª sessão do Apocalipse. Nós temos tratado o Apocalipse não como um livro linear que segue uma história, um curso histórico linear do 1º ao 22º capítulo, mas temos tratado o Apocalipse como um livro cíclico, que você imagine a onda do mar que vai e volta, as marés que vão e que voltam. O Apocalipse também é assim, ele contém 7 sessões e cada sessão começa com o primeiro advento, a primeira vinda de Cristo a essa terra e termina com o juízo final, com o estabelecimento do reino eterno, sempre contando com algum detalhe diferente, sempre contando com alguma nuance diferente que os mais atentos vão perceber. Mais do que nunca, essa abordagem do Apocalipse vai ser essencial para o entendimento, para uma boa interpretação do que este texto do capítulo 20 quer dizer. Porque se você encara o texto de Apocalipse como uma linha histórica contínua, você vai ser induzido a ter uma percepção a respeito do capítulo 20. Mas se você encara, se você percebe, se dá conta de que Apocalipse não tem essa proposta de ser uma linha histórica contínua, mas sim 7 histórias, 7 contagens da mesma história, e nós estamos exatamente na última delas. Então, isso vai ajudar na sua percepção e no seu entendimento. O texto diz o seguinte, Apocalipse 20, de 1 a 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Senhor, nós oramos a Ti agora, pedindo ao Senhor a Tua ajuda, a Tua orientação, iluminação do Espírito Santo no entendimento da Tua santa e eterna palavra, especialmente agora esses versículos
para que possamos tirar deles preciosas lições para nossas vidas. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dizer algumas coisas antes da gente começar, para a gente seguir com toda tranquilidade. É como aquela orientação que é dada por um guia turístico antes que a viagem comece, para que a gente tenha uma boa viagem. Primeiro eu vou precisar de pelo menos umas 2 quartas-feiras para tratar esses assuntos mais complexos do capítulo 20, e no interregno dos domingos nós vamos entregar uma mensagem que possa ajudar no entendimento e produzir sede, um pouquinho de sede no pessoal, né? Mas estes 6 versos são os 6 versículos mais controversos, mais polêmicos do Apocalipse. Não há o menor consenso em relação a eles na cristandade. Desde os primeiros séculos da igreja até agora, não se chegou a um consenso, a uma unidade no entendimento disso. Então nós não temos a pretensão de que isso aconteça aqui hoje. Segunda coisa importante a ser dita: esse é um tema de cunho escatológico e não soteriológico. Escatológico diz respeito ao estudo das coisas finais, as últimas coisas. Soterológico diz respeito ao estudo das coisas referentes à salvação. Então, no meu entendimento, qualquer que seja a sua posição, dentre essas que nós vamos colocar aqui, você pode tranquilamente continuar a sua vida como salvo, como servo de Deus, sem se preocupar com essa questão. Porque se nós estivermos errados numa dessas posições, alguém vai estar errado. Alguém vai estar errado, porque são pelo menos 3 posições, grosso modo, sem entrar em detalhes, são 3 posições. Então, pelo menos, não considerando a quantidade de pessoas, né, a proporcionalidade, 1/3 das pessoas, 2/3 vai estar errado, porque só uma dessas posições poderá ser a verdadeira. Elas se excluem mutuamente. Então, fiquem tranquilos, se nós estivermos errados, nós não vamos ficar excluídos do reino, porque nós erramos na posição dele. Se ele vai acontecer, esse milênio, se é que ele existe, vai acontecer antes ou depois da vinda de Jesus, tá certo? Então, não é uma matéria soteriológica, ou seja, não diz respeito à salvação. É diferente se eu estivesse falando aqui, por exemplo, a respeito de como se alcança a salvação, ou como se faz para ser salvo, e a gente ensinasse para você que você deve sair daqui e começar a fazer obras de caridade, para assim alcançar mérito diante de Deus. Isso é uma matéria soteriológica, e isso poderia e pode influenciar na sua salvação, né? Mas no nosso estudo não existe essa preocupação. Nem por isso nós devemos negligenciar a busca da verdade, da melhor interpretação possível a respeito das posições escatológicas sobre o milênio. Eu volto a dizer, o tema A Verdade sobre o Milênio não foi um tema escolhido por mim, é porque estava escrito na figurinha e eu achei a figurinha bonitinha. Mas o que eu quero fazer hoje é explicar para os irmãos como eu creio e por que eu creio, junto com outros colegas, pastores e teólogos, que creem assim, com o maior respeito, com outros pastores e colegas que creem diferentes, que pensam de uma forma distinta dessa que vai ser exposta aqui, inclusive com respeito aos irmãos que possam pensar diferente neste plenário, nesta congregação. Como batistas, nós pregamos a unidade naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial, unidade, não é? Em tudo, em todas as demais coisas, fraternidade, respeito e bons debates para nosso crescimento. Então, vamos começar falando especificamente sobre o milênio. Aí, na quarta-feira que vem, a gente fala sobre outra coisa difícil, que é a prisão de Satanás, o significado disso, e a questão do juízo final, do inferno, que a igreja precisa saber. Eu ouvi falar sobre isso, porque a gente fica pressupondo que as pessoas sabem do que se trata,
e a gente tem muitos novos convertidos, pode ser que eles não saibam. Só que antes da gente falar sobre essas coisas de juízo final, condenação eterna, no domingo nós vamos falar sobre o Deus do meu futuro. Domingo vamos falar sobre o Deus do meu futuro, para as pessoas saberem que se você ouvir falar sobre juízo final, condenação eterna, sem confiar no Deus do seu futuro, você pode incorrer aí numa incredulidade, ou então num cinismo teológico que não é desejável. Vamos olhar com muita simplicidade, de uma forma muito genérica, as três posições predominantes. A primeira posição predominante chama pré-milenismo. O pré-milenismo entende que o milênio vai acontecer depois da volta de Cristo. Por que ele chama pré? Porque é em relação à volta. A volta vem antes do milênio. Pré-milenismo. A volta de Cristo acontece antes do milênio. O pré-milenismo histórico acredita que Jesus vai voltar, vai estabelecer o milênio e depois vai acontecer o julgamento das nações, a ressurreição, etc, etc. Mas, dentro do pré-milenismo, surgiu uma corrente chamada pré-milenismo dispensacionalista. Esse pré-milenismo dispensacionalista surgiu no século XIX, com o aparecimento dos pentecostais, e depois foi popularizado por um camarada chamado Scofield, uma Bíblia Scofield, e mais popularizado ainda por uma série chamada Deixados para Trás, que passou no cinema, que muitas pessoas viram, e muita gente passou a entender que aquilo que estava sendo retratado naqueles filmes continha exatidão teológica. Então, o pré-milenismo é hoje uma posição majoritária. A maioria dos cristãos, eu diria que cerca de 70% de todas as pessoas que se dizem evangélicas são pré-milenistas, por causa do pentecostalismo. Os pentecostais são majoritariamente pré-milenistas, e por causa da mídia que essa posição teve. A outra posição chama pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Eu estou só explicando. O pós-milenismo indica que a volta de Cristo vai acontecer depois do milênio. Então, o pré e o pós apontam para a volta de Cristo. Então, o pré-milenista diz, primeiro Jesus vem, depois tem o milênio. O pós-milenista diz, não, vai acontecer primeiro o milênio, depois Jesus volta. Tá certo? Então, são as duas posições. O pós-milenismo, coitadinho, ele teve o seu ponto áureo, uma espécie de pós-milenismo, teve o seu ponto áureo ali na época do iluminismo, na época onde havia um grande otimismo em relação à sociedade, ao mundo, à educação, à economia, mas ele decresceu muito com as duas grandes guerras e com as grandes tragédias e com a sociedade humana piorando muito na sua qualidade de vida, a esperança desaparecendo do horizonte. O pós-milenismo hoje é sustentado por uma minoria. Eu diria que o pós-milenismo é a posição oficial da Igreja Católica, porque quem descreveu uma espécie de pós-milenismo foi um teólogo chamado Agostinho, quando ele escreve Cidade de Deus, Cidade dos Homens. É um livro muito conhecido do Agostinho, e ali ele tenta demonstrar que o milênio nada mais era do que uma condição social, política e econômica de grande benefício para a humanidade, criada pela igreja. A igreja no mundo iria pregar o evangelho e estabelecer valores do reino, valores cristãos de tal forma que influenciaria todas as sociedades, todas as nações, e então uma espécie de milênio seria conquistado, seria estabelecido na terra, e então Cristo voltaria. O amilenismo, que é a terceira
posição mais conhecida, ele vem um pouco do conceito do pós-milenismo. Porque amilenismo significa literalmente sem milênio ou não milênio. Mas o que ele está negando não é esse reinado de Jesus, que para uns é antes da sua volta, para outros é depois da sua volta. Não está negando esse reinado. O amilenismo nega que seja um tempo literal de 1000 anos. É isso que amilenismo quer dizer. Não é que não vai haver milênio. Então, amilenista não é o cara que não acredita no milênio, no reinado de Cristo, no reinado que tem influência nesta terra. O amilenista é um camarada que entende que o quiasma, ou seja, o milênio, 1000 anos, não deve ser um tempo literal de 1000 anos. Tá certo? Então são 3 posições básicas para não complicar a cabeça de ninguém. O pré-milenismo. Primeiro Cristo vem, depois tem o milênio, de 1000 anos, literalmente. Pós-milenismo. Apesar do nome parecer apontar para outra coisa, pós-milenismo. Primeiro tem um milênio, depois Cristo vem. Só que este milênio do pós-milenismo é uma construção cristã, uma construção da igreja, com a supervisão de Cristo, que é o cabeça da igreja. Essa era a ideia de Agostinho, que Agostinho é considerado amilenista para alguns e pós-milenista para outros. As pessoas dizem que Agostinho é o pai das duas ideias, não é? E o amilenismo é um período de reinado de Cristo que acontece agora. Nós estaríamos vivendo esse tempo de reinado de Cristo e não é um período literal de 1000 anos. É um período indefinido. Nesse momento nós já temos mais de 2020 anos que Cristo teria nascido antes do ano zero, né? Uns 4 a 6 anos antes do ano zero. Então nós já temos mais de 2022 anos depois de Cristo. Então o milênio não seria um tempo literal de 1000 anos. Acontece nesse momento a partir da primeira vinda de Cristo à terra. Quando Cristo vem e quando Cristo morre e ressuscita, ele estabelece um reino que vai durar, um reinado que vai durar até a sua volta. E esse reinado, então, seria consumado na sua segunda vinda. Consumado e não inaugurado. Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu as 3 posições? Agora, eu vou explicar para vocês sobre a posição majoritária. Qual é a posição majoritária? Que a maioria das pessoas acredita, talvez até aqui mesmo, que Cristo vem, estabelece o milênio e reina na terra, em Jerusalém, por 1000 anos. É isso que a maioria dos cristãos acredita. Eu vou me utilizar de alguns teóricos, de alguns estudiosos da palavra, como Hernandes Dias Lopes, como Leandro Lima, como William Hendricks, esses que eu tenho utilizado para explicar aos irmãos, primeiro, as dificuldades teológicas para um milênio literal, e segundo, por que um milênio espiritual que já está acontecendo seria mais plausível do que a gente imagina, mais aceitável teologicamente do que a gente imagina. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de conversar com vocês, até antes de colocar as dificuldades do pré-milenismo, esse pré-milenismo, seja ele histórico, seja ele dispensacionalista, ou seja, um milênio literal que vai acontecer após a volta de Cristo, eu quero dizer o seguinte: todas as 3 posições têm problemas, todas as 3 posições têm dificuldades. Não há uma posição, senão haveria consenso, né? Senão haveria consenso. O fato de não haver consenso é porque aprouve a Deus não deixar completamente revelado como seria esta fase, esse momento escatológico. Então vamos lá, nas palavras
do Hernandes Dias Lopes, que, por sua vez, cita vários outros estudiosos, ou pelo menos estão ali incutidos, as dificuldades do pré-milenismo seriam as seguintes. Se você é pré-milenista, ouça com atenção. Primeiro, nós não encontramos essa ideia de um milênio terrestre após a segunda vinda de Cristo, nem nos evangelhos, nem nas epístolas paulinas, nem nas epístolas gerais. O termo milênio só aparece nos primeiros versos de Apocalipse 20. Só ali, em mais canto nenhum da Bíblia. Nesse sentido de ser um período literal de 1000 anos após a volta de Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós temos que fazer a pergunta: por que algo tão central na fé cristã, embora não seja matéria soteriológica, como eu disse, matéria de salvação, estaria citado apenas em um ou dois versículos em todo o Novo Testamento? É uma pergunta para a gente fazer. Segunda dificuldade, o milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, o milênio como ele é entendido pelos pré-milenistas. Enquanto que o ensino do próprio Cristo a respeito do seu reino é um ensino de que esse reino não seria físico, mas sim espiritual. Então, enquanto que o milênio, segundo os pré-milenistas, é um período de reinado político de Cristo, a partir de Jerusalém, governando todas as nações, as palavras de Jesus, em nenhum momento ele tangencia, toca, nem de leve, essa possibilidade. Várias vezes ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Várias vezes ele vai dizer da espiritualidade do reino dele. Ele não fala de um reino político e ele não se refere a essa ideia. Terceira dificuldade, a ideia de um milênio na terra traz de volta a ideia de uma primazia dos judeus sobre os outros povos. Segundo os pré-milenistas, Cristo vai reinar a partir da capital de Israel, com os judeus piedosos. Então eles se tornariam como se fosse o ministério, os co-regentes de todas as nações com Cristo. Os pré-milenistas trazem de volta a supremacia judaica sobre as outras nações, no sentido de reinar sobre elas, quando o Evangelho diz que Jesus veio fazer exatamente o contrário. Vamos abrir dois textos aqui, em Colossenses e em Efésios. Colossenses 3,11 diz o seguinte, Colossenses 3,11 e Efésios 2, 14 e 19. Colossenses 3,11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O Evangelho veio fazer isso. Essa é uma construção do Evangelho. Aí o milênio viria desconstruir isso, colocar de novo os judeus em situação de primazia? Não sei se isso é aceitável. Efésios 2, 14 e 19. Efésios 2, 14 e 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez o quê? Um. E derrubando a barreira de separação, ele fez esse processo. Tudo isso foi obra do Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as principais dificuldades para a gente crer num milênio literal. Mas existem outras dificuldades que a gente não vai conversar aqui por causa do nosso tempo. Palavras utilizadas por Hernandes Dias Lopes, que eu estou compartilhando com os irmãos, mas que eu achei interessante também, por outro lado, foram as razões apresentadas, algumas delas eu vou lembrar, outras talvez nem tanto, pelo
Leandro Lima, que é um pastor presbiteriano, para a gente crer num milênio que seja no sentido espiritual, inaugurado por Cristo na sua morte e ressurreição, especialmente na sua ressurreição, quando ele recebe toda a autoridade. Quando Jesus, diz Leandro Lima, recebe toda a autoridade, diz: toda a autoridade me foi dada. Eu vou precisar do celular, por favor, no meu celular. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero compartilhar alguns textos com vocês sobre isso, para vocês perceberem. Esse texto eu deixei aqui no celular, obrigado. Para vocês perceberem que há indícios bíblicos muito fortes de que a morte e a ressurreição de Jesus, toda a sua primeira vinda, várias obras que ele fez enquanto esteve conosco até a sua ressurreição, indicam algo muito mais consistente no sentido do seu reinado do que a gente possa imaginar. Por favor, vamos dar uma olhada em alguns textos para a gente compartilhar. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com os irmãos. Palavras do pastor Leandro Lima, e ele citou 7 razões, eu reduzi aqui para umas 5, e ele diz o seguinte: primeiro, um milênio inaugurado, ou seja, um milênio que já começou, faz mais justiça ao gênero literário do Apocalipse. Não se preocupem com o fato de você não ter anotação nem PowerPoint, porque eu posso mandar esse esboço para vocês tranquilamente depois, tá bom? Então vocês me pedem pelo WhatsApp, eu mando para vocês. Então, o milênio que já começou, eu chamo de milênio inaugurado, ou seja, ele já começou. Jesus chega aqui dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, por quê, gente? É chegado o reino de Deus. Esse é um reino que já está válido. Só não entendemos que seja um reino literal de 1000 anos, porque todos os números no livro de Apocalipse são números simbólicos, todos. Eu disse todos, porque os 1000 anos seriam literais. Então, em primeiro lugar, um milênio inaugurado faz mais justiça ao gênero literário do Apocalipse, que é um gênero que usa símbolos, que usa figuras mitológicas, para passar uma mensagem de consolo e de conforto para o povo. Então, ele simplesmente é coerente com o estilo literário do Apocalipse. 10 é simbólico, 144.000 é simbólico, 12 é simbólico, 4 é simbólico, 7 é simbólico, todos os números são simbólicos, o número 1000 também é um número simbólico. Segundo, um milênio inaugurado, esse não é um termo utilizado pelo Leandro Lima, é um termo que eu estou cunhando aqui, com base na teologia de Elton Led. Elton Led fala de escatologia, ele usa o CH Dodd, fala de escatologia realizada, mas ele fala de escatologia inaugurada. Eu prefiro o termo escatologia inaugurada, porque escatologia realizada pode passar a impressão de que tudo já aconteceu. E não, nós não acreditamos que tudo já aconteceu. Nós acreditamos que há coisas para acontecer, mas o milênio já foi inaugurado. É assim que nós entendemos, é assim que nós estamos, essa é a posição que nós estamos colocando para os irmãos. Então veja, um milênio inaugurado faz mais justiça à soberania de Deus, revelada na Bíblia, mostrando que Deus tem o mesmo plano de salvação do início ao fim e governa a história na direção da consecução dos seus planos. Então, na ideia pré-milenista, existe um período em que o Espírito Santo vai ser tirado, porque o Espírito Santo foi dado à igreja. Se a igreja vai ser retirada do mundo, o Espírito Santo vai ser retirado, as pessoas vão se converter como? Como as pessoas vão se converter? Se é o Espírito Santo que promove conversão. Então, essa posição obriga a uma mudança na gênese, na origem do novo nascimento, da conversão. Enquanto que o amilenismo, que, volto a dizer, não significa que a gente não creia no reinado de Cristo, que a gente não creia num milênio literal.
O amilenismo, ele trabalha com a ideia de um mesmo projeto de Deus. Um mesmo projeto, do começo ao fim, as pessoas vão ser salvas em todas as nações, pela ação soberana do Espírito Santo em suas vidas, e esse Espírito Santo foi dado como consorte, como companheiro, como consolador à igreja. Se a igreja é retirada do mundo, o Espírito Santo não fica aqui sem a igreja. Então há uma coerência maior sobre o modo como as pessoas são salvas, se você acredita que o milênio já está em curso, no sentido de um tempo de reinado de Deus, que precede a consumação de todas as coisas. Terceiro, o milênio inaugurado evidencia a grandeza e a suficiência da obra de Cristo, mostrando que Ele já está reinando, e que a sua vitória será definitiva e total no dia da sua volta. Será definitiva e total, é o que C.H. Dodge vai chamar de escatologia realizada, quando ele usa o termo já, ainda não. O que significa já, ainda não? Paulo fala isso, significa que Deus já está reinando. Cristo já está reinando, mas ainda não de forma plena, ainda não foi consumada, ainda nós não conseguimos enxergar isso claramente, mas Cristo já está reinando. Isso é muito interessante. E quando chegar a consumação dos séculos, Cristo volta e estabelece um reino eterno. Isso se chama consumação dos séculos. Então, nós entendemos, os amilenistas entendem, que Cristo já reina. Ele já reina sobre a terra, Ele já reina sobre o universo, que Ele recebeu realmente toda a autoridade. Quarta conjectura e razão para a gente crer num milênio já inaugurado. É mais coerente com a salvação pela graça, e não fala de um grupo salvo de um jeito e outro de outro. A salvação é pela graça, do princípio ao fim dos tempos, como eu já tinha falado aqui. Quinto, um milênio inaugurado descreve de uma forma melhor a época atual. Por quê? Porque o milênio diz que no fim desse período de reinado, Satanás seria solto outra vez, e ele passaria a trabalhar de uma forma cruel em todas as nações, tentando todas as nações e enganando todas as nações, produzindo toda sorte de malefícios que ele pudesse produzir. Então, a gente entende que este tempo do fim já está às portas. O que a gente espera e avisa a igreja é um recrudescimento. O que é recrudescimento? É quando uma guerra começa, que tem um país contra o outro, daqui a pouco um país se junta com o outro, aí são dois, daqui a pouco são quatro, daqui a pouco cinco, daqui a pouco vira uma guerra mundial. A Bíblia diz que a ação de Satanás no final dos tempos vai ser tão terrível, que ela vai envolver todas as nações da terra, vai ser uma perseguição global, aquilo que a Bíblia chama de uma grande tribulação. Então, o fato de o mundo estar caminhando para pior e não para melhor, ao invés de contrariar a ideia de milênio, reforça a ideia de um final dos tempos que se aproxima. Final dos tempos que se aproxima. Então, o milênio inaugurado descreve essa forma, esse final de tempo turbulento que a gente está para viver. Quinto, o milênio inaugurado responde de forma satisfatória ao cumprimento das profecias antigas na pessoa de Jesus Cristo e não na nação de Israel. Essa é a grande dificuldade. Nós vivemos um período de neo-judaísmo no meio evangélico. As pessoas, denominações inteiras, igrejas e mais igrejas, têm um encantamento com o povo de Israel, como na perspectiva de uma nação
cujas promessas foram dirigidas. O amilenista, os amilenistas, de uma maneira geral, creem que as promessas do Antigo Testamento têm em Israel a sua configuração histórica, mas tem em Cristo a sua realização. Muito interessante, eu recomendo aos irmãos, anotem aí um vídeo do pastor Leandro Lima, que é uma das fontes que eu estou usando aqui, o vídeo número 2 sobre o milênio parte 2, ele pega todas as profecias que os pré-milenistas dizem apontar para um milênio literal, e faz uma exegese dessas profecias, explicando como elas se realizaram em Cristo e como elas ainda podem se realizar de forma mais plena em Cristo na consumação dos séculos. Então, a Bíblia diz que Deus vai fazer convergir todas as coisas para Cristo, está escrito lá em Colossenses. Não é mais uma nação, não existem mais dois povos, só existe um povo de Deus, e esse um povo de Deus é constituído de africanos, de brasileiros, de judeus, de israelitas, de gente de todas as nações. A Bíblia diz: de todos os povos, muitos virão te louvar, de todos os povos. Então, resumindo, a questão do milênio, de como nós entendemos, isso é uma introdução, tá, irmãos? Na próxima quarta-feira a gente vai trabalhar melhor, destrinchar algumas ideias aqui, como a prisão de Satanás, julgamento final, etc. É a seguinte: Cristo veio, quarta-feira que vem nós vamos trabalhar bastante isso, despojou as potestades. A Bíblia diz que as potestades foram despojadas. O que é despojamento? Temos militares aqui, você já viu um despojamento militar? O Caio é muito novo, talvez não tenha tido essa experiência, um despojamento de função. Já viu, Caio? Eu não sei se faz isso ainda, mas em épocas anteriores era uma situação tão humilhante que a pessoa era tirada de suas insígnias, ele era destituído de sua prerrogativa militar, isso diante da tropa. Usando a ideia da Roma antiga, a palavra despojamento é uma palavra militar. Então, os exércitos romanos, quando conquistavam um outro exército, eles iam lá e faziam o despojamento. O que era esse despojamento? Pegava tudo do exército, pegava seus generais, sua liderança, sua farda, seus víveres, tudo, tirava tudo, eles ficavam literalmente nus, despojados. A Bíblia diz que Jesus despojou as potestades, gente. Você sabe o que eu acho? Eu acho que algumas ideias, algumas ideologias ou algumas teologias, elas só sobrevivem, elas dependem muito do diabo para sobreviverem. Elas dependem muito de que o diabo esteja vivo, ativo, operante e tomando conta das pessoas, porque basicamente elas pregam dificuldades para vender facilidades. Então, semana que vem nós vamos falar sobre o significado dessa prisão de Satanás, porque alguém pode pensar: como assim? Satanás está preso com tudo isso acontecendo? Com toda essa tragédia humana acontecendo no mundo, como assim Satanás está preso? Nós vamos falar o significado dessa prisão, o que significa realmente isso, na semana que vem, e algumas informações sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso é muito importante, porque a maioria dos crentes não entende o significado da expressão Jesus morreu por mim. Não sabe o significado disso, não sabe as implicações do fato de que ele ressuscitou na cruz, vencendo a morte, e ele já venceu a morte. Nós ainda não, mas ele já venceu. Quais são as implicações disso? O que isso significa? Então nós vivemos numa ambiência evangelical muito centralizada no demônio, na ação demoníaca, e pouco entendimento sobre a cruz. Pouco entendimento sobre a cruz, o que Jesus fez na cruz do Calvário e o que aconteceu por ele ter vencido a morte. Isso é fantástico. Um dos maiores benefícios que eu tenho recebido ao
estudar sobre esse milênio e sobre essas coisas, você pode estar pensando, meu Deus, a que serve isso? Tanto faz se é antes, se é depois. Mais ou menos, meus irmãos, mais ou menos, porque quando você recebe um posicionamento que traz consigo implicações teológicas que vão no sentido oposto daquilo que o Evangelho já conquistou, você veja, por exemplo, no final do milênio, se ele for um milênio literal, vai ter um anticlímax terrível, porque você imagina Cristo reinando por 1000 anos, as nações vendo o resultado do reinado de Cristo, e mesmo assim as nações ainda se rebelarem contra ele, e ainda serem seduzidas por Satanás. No milênio literal, no final do milênio literal, Cristo vai estar governando a terra, todo o benefício inerente a isso vai acontecer, aí o diabo vem e convence as nações de que não é nada daquilo. É um anticlímax, difícil de você encaixar num raciocínio lógico. Agora, com um reino que está apenas inaugurado, que se você olhar, por exemplo, aqui no capítulo 20, você vai ver que Jesus está reinando no céu, do céu, e a partir do céu. A Bíblia diz nesse texto que foram estabelecidos tronos. Veja lá Apocalipse 20, para a gente fechar a palavra de hoje, essa introdução. Veja lá o capítulo 20, diz assim, olha, no verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. A palavra é para eles, a consolação é para eles, e diz que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos, tá certo? Apocalipse tem 47 vezes a palavra trono, ou tronos, 47 vezes, todas as vezes que a palavra trono, ou tronos aparece, a localização é celestial, não é terrena. Então o trono de onde Cristo está reinando, com os seus mártires, com o seu povo, que já está com Ele, que já habita com Ele, a Bíblia fala de almas, aqui ó, almas reinando, não fala de corpos, nem de pessoas, almas, é o espírito humano, antes da ressurreição, reinando com Cristo, diz que eles estão reinando, e esses tronos estão no céu. Outra coisa, voltando ao que eu disse no início, capítulo 20, não é continuação do capítulo 19, o capítulo 19 fala do julgamento, e o capítulo 20 volta, ele começa de novo a contar a história, agora falando sobre o prisma do julgamento do Satanás, o último julgamento que ele narra, e depois o julgamento dos ímpios, mas o capítulo 20 não é continuação do capítulo 19, ele é o reinício da história. Então, meus irmãos, para fazer um fechamento final, o amilenismo diz, literalmente, que Cristo já está reinando, que este reinado é espiritual, invisível, que nós, como igreja, somos sinais desse reino, somos chamados a sinalizar esse reino. Diz que Cristo está preparando a sua volta para consumar aquilo que começou. Veja, há uma continuidade, há um crescendo, não existe anticlímax, e que quando ele vier, ele vai fazer tudo. Quando Jesus vier, não vai ter a ressurreição de uns e a ressurreição de outros, vão ficar para depois, não vai ter nada, vai ressuscitar todo mundo, nós vamos falar sobre isso, vai todo mundo ser julgado, vai ser a consumação mesmo. Jesus não vai vir para estabelecer alguma coisa que depois vai ter outro desdobramento, nada disso. Então nós batistas, a maioria dos batistas advogam o amilenismo. Historicamente os batistas são mais amilenistas, mas existem grandes batistas que são pré-milenistas,
entendem que o milênio será literal, e nós respeitamos. Você sabe um bem respeitado entre nós, que é pré-milenista, e é muito mais sabido do que eu e do que todos nós juntos aqui, mas não é por isso que nós vamos receber como palavra de Deus. Palavra de Deus são só as escrituras, né? Russell Shedd é pré-milenista no entendimento dele, é um pré-milenismo histórico dele. Mas eu estava conversando com ele, ele falou assim: eu assumi essa posição, mas eu entendo que há muitas dificuldades, né? Então, eu queria passar como lição de casa, os irmãos que têm YouTube, vejam O Milênio, parte 2, do pastor Leandro Lima, onde ele pega as profecias que os pré-milenistas aplicam a Israel, e ele aplica essas profecias à obra de Cristo, à pessoa de Cristo e ao estabelecimento final do reino celestial, do reino eterno, tá bom? Então, eu espero muito, com todas as dificuldades que a gente tem para passar uma ideia complexa, eu espero muito que os irmãos, pelo menos, tenham ficado com alguma coisa mais clara em sua mente. Primeiro, segundo a opinião majoritária dos batistas, Cristo já inaugurou o milênio, Ele já está reinando, Ele já despojou as potestades, o diabo está limitado em seu poder. Meus irmãos, se você se admirar disso, eu só quero dizer para você o seguinte: grande parte do mal e da maldade que está no mundo, o homem pode fazer sozinho. O homem é mau, o homem sem Deus, o homem ímpio, ele é mau o suficiente para fazer toda essa balbúrdia que está por aí, toda essa maldade. O homem não precisa do diabo para isso. Deus disse lá em Gênesis 6 que o homem era mau e todos os pensamentos da sua imaginação eram continuamente má. Lá nos Salmos diz que não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, todos se corromperam. O homem não precisa, a maldade, às vezes a gente é bem freudiano nesse negócio. A gente pensa, o mal até aqui até dá para a gente fazer, mas daqui para lá só se for do diabo mesmo. Então, eu não creio assim, eu creio que a maldade está implantada no coração do homem, e a queda foi tão profunda, que o diabo precisou tentar Adão e Eva primeiro, para que eles desobedecessem a Deus. Mas ele já não precisou fazer mais nenhum esforço para que Caim matasse Abel. Entenderam o que quer dizer? Ele não precisou fazer mais nenhum esforço para que Caim matasse Abel. Então, guardem essa palavra, voltem na quarta-feira, nós vamos dar continuidade e fechar esse entendimento que vai ficar muito mais claro. Eu queria convidar você para a gente se levantar. Eu não sei se a equipe de louvor está pronta aí para nós louvarmos o Senhor com mais um cântico.